Fala moçada, estamos começando mais uma aula de história, começando a Idade Média agora, só que a oriental. Então, apenas para nós relembrarmos, o final do Império Romano, a crise que assolava por lá, esse império dividido em duas partes. A parte rosa, Império Romano Ocidental, a parte verde, Império Romano Oriental. E apenas para relembrarmos que é bem importante, percebam que as setinhas entram mais na parte ocidental, e é ali que vai se formar o feudalismo. Por que os povos germânicos ou bárbaros invadiram mais a parte ocidental? Pois as suas fronteiras estavam desprotegidas, ou seja, os soldados estavam abandonando essas fronteiras e indo trabalhar nas terras dos generais, num regime chamado colonato, que vai dar as bases da servidão do feudalismo. Mas o nosso foco agora é o Império Romano do Oriente. Esse império, meus queridos, vai ter como capital a cidade de Constantinopla. E por que ele vai se chamar Império Bizantino? É mais comum aparecer com esse termo, tá, galera? Devido a esse território, há muito antigamente ser uma colônia dos gregos. Essa colônia se chamava Bizâncio e agora o nome do império é Bizantino. E é bem importante saber sobre a capital dele, galera. Por quê? Porque Constantinopla está numa área de passagem ou de ligação. E sempre que um território estiver localizado dessa maneira, significa que o comércio vai ser a sua principal atividade econômica. Pois bem, meus queridos, no campo da política, teremos um império pluriétnico. Já já vamos ver um mapa desse território e vamos perceber as várias etnias que fizeram parte dele. Além disso, é um império com uma mistura cultural, política muito grande. Primeiro, herança romana em que sentido? Lá fez parte do Império Romano, é o Império Romano do Oriente, então isso por si só já é uma herança. Também uma influência cultural dos gregos. Lembrem, meus queridos, que o helenismo é a cultura fundada por Alexandre o Grande, que misturava elementos da cultura grega, como por exemplo o racionalismo e a filosofia, com elementos das culturas dos povos orientais. Então, muito da cultura grega vai ficar preservada nesse império. Mas no campo da religião, eles mantêm o cristianismo, mas com uma diferença que nós vamos ver mais para frente. E olha a herança política de Roma aí, o césaropapismo. Lembre que César é o imperador. Lembrem, César nunca foi imperador, mas todo imperador foi um César. O imperador recebe esse título no império, ele tem o poder político. Papismo vem de papa. Ao mesmo tempo, o imperador também tem o poder religioso. E apenas um parênteses, galera. Quando falamos do poder político nesse império, não é apenas na questão da administração, mas também da justiça e do exército. Era o imperador que controlava tudo isso, beleza? Caso caia sobre algum imperador do Império Bizantino, provavelmente vai cair sobre Justiniano, o principal imperador dos bizantinos nesse período. Por quê? Várias coisas importantes que Justiniano fez, como por exemplo, é ele que vai reorganizar o direito romano. Apenas um parênteses, quando surge o direito romano com as famosas leis das 12 tábuas que nós já vimos, e essa reorganização do direito romano dará origem ao Corpus Juris Civilis. Mas também Justiniano vai liderar uma política expansionista, reconquistando antigas áreas do Império Romano, como por exemplo a Península Itálica, o norte da África e parte da Península Ibérica. E ainda uma grande revolta vai acontecer durante o seu reinado, chamada Revolta de Nica. O que foi essa revolta? Basicamente, galera, lembrem que no Império Romano, nas chamadas arenas, existia a política do pão e circo. Então, as arenas eram o principal lugar de lazer, de entretenimento entre os romanos. Já no Império Bizantino vai ser o hipódromo. O que acontece no hipódromo? Uma corrida de cavalos. Porém, gente, haviam duas facções, dois grupos que lideravam as corridas de cavalos, o grupo verde e o grupo azul.
Porém, esses grupos viviam brigando com muita violência, até que um dia Constantino resolve executar em praça pública as principais lideranças da facção verde e da facção azul. Pois bem, um belo dia, essas facções vão entrar no hipódromo, mas vão promover uma grande revolta contra Justiniano. E aí Justiniano vai mandar o exército para o hipódromo e vai começar um grande quebra-pau mesmo, para falar o português correto, né? E nesse grande quebra-pau, os membros da facção verde e da facção azul gritavam Nika olhando para Justiniano. E em grego, Nika significa vitória. Basicamente, galera, muito raro aparecer isso na primeira fase. Uma revolta que acontece nesse império e Justiniano controla essa revolta com muitas mãos de ferro. É a principal revolta do seu reinado. E aqui, galera, um mapinha que mostra o expansionismo de Justiniano. Na cor vermelha, como era o Império Bizantino, e na parte verde, ó, parte do norte da África, Península Itálica, e aonde está também a Península Ibérica, ou uma pequena parte dela, apenas o sul. E uma obra bem importante construída por Justiniano é a Basílica de Santa Sofia, que hoje está onde é Istambul, na Turquia. A antiga Constantinopla hoje é a cidade de Istambul. No campo da economia, como eu já comentei com vocês, galera, então o comércio vai ser a principal atividade econômica desse império. Por quê? Porque Constantinopla, principalmente, é uma cidade de passagem, de ligação. Além disso, quem controlava todo o comércio era o Estado, tanto o comércio interno como o comércio externo, e apenas o Estado que poderia emitir moedas nesse império. Mas também haverá agricultura. Porém, a agricultura ela é mais voltada para abastecer o mercado interno e ela vai ser baseada em latifúndios, ou seja, numa grande propriedade. Então, quem é dono de terra no Império Bizantino é uma nobreza, mas uma nobreza bem pequena, gente. Não pensem que haviam minifúndios, ou seja, pequenas propriedades de terras para toda a população. Pelo contrário, nessa época, na Idade Média, terra é fonte de prestígio, e o prestígio é para poucas pessoas. No campo da mão de obra é bem variado. Tem mão de obra servil, uma herança do colonato romano, também tem uma mão de obra escrava, uma outra herança, o escravismo de Roma, mas também alguns trabalhadores livres. E o campo da religião, esse bem importante. Mesmo que Constantinopla e o Império Bizantino tivessem o cristianismo como principal religião, desde o começo desse império houve muitos conflitos entre os imperadores com o Papa, e era o que o Papa chamava de heresias bizantinas. O que seria uma heresia? Seriam aqueles que não seguem os dogmas da Igreja Católica. O que seria o dogma da Igreja Católica? A sua verdade absoluta ou inquestionável. Ou seja, os bizantinos não aceitavam a verdade absoluta da Igreja. Por quê? Por duas características que nós só encontramos no cristianismo bizantino, que é a ideia do monofisismo, agora sim, hein? Que seria a ideia de Cristo como essência divina, ou seja, para os bizantinos, Jesus não existiu de carne e osso, apenas como uma espécie de um espírito. E a ideia da iconoclastia, a proibição do culto a imagens, mas cuidado aqui, gente, é a imagem no sentido de escultura. Você não podia esculpir imagens de santos para esses caras. Qual que vai ser o resultado disso? No ano de 1054, ou seja, no século XI, haverá um episódio chamado Cisma do Oriente. O que significa a palavra cisma? Rompimento. O rompimento do Império Bizantino com a Igreja. Na parte ocidental, vai se preservar, lá na Europa, a Igreja Católica Apostólica Romana, como nós conhecemos hoje em dia.
Mas agora vai surgir uma nova igreja cristã no Império Bizantino, a chamada Igreja Católica Ortodoxa Grega. Então é a primeira ruptura que existirá sobre o cristianismo na Europa nessa época. E para nós terminarmos a aula, por que o Império Bizantino vai acabar? Por diversas causas, galera. Primeiro, muitas disputas pelo poder. É algo parecido com o que nós vimos com o Império Romano. Naquela época, generais e imperadores disputavam o poder. Aqui vai ser muito parecido com imperadores e nobres disputando o poder político por lá. Divisões religiosas, como assim? Por mais que você tenha fundado uma nova igreja nesse império, havia algumas pessoas que preferiam a Igreja Católica Apostólica Romana, e essa divisão religiosa também contribui para a decadência do império. Que é a nossa próxima aula. O islamismo vai começar a se expandir e vai chegar nesse império também. Mais uma nova religião que vai contribuir para as divisões religiosas. Também, conforme nós já comentamos um pouco sobre a formação de Portugal, mas nós vamos voltar a ver, até então, quem que fazia a ligação da Europa com os produtos do Oriente era o Império Bizantino. Mas agora, devido às grandes navegações e também às navegações italianas pelo Mar Mediterrâneo, você não precisava mais desse intermédio do Império Bizantino, não precisava mais da cidade de Constantinopla. E como a cidade precisava muito do comércio para poder sobreviver, o comércio não vai passar tanto por lá mais e vai contribuir para o final desse império. Fora que cruzados, especificamente a Quarta Cruzada, comandada por cidades italianas, também vão atacar Constantinopla. Por tudo isso, galera, no ano de 1453, que nós teremos um famoso episódio que é a queda ou a tomada de Constantinopla, quando os chamados turcos otomanos, que é o otomano? Seria uma espécie de muçulmano. Turcos islamizados vão tomar essa capital porque eles já estavam construindo um império gigantesco, o Império Turco-Otomano. Nesse império, a gente só vai falar mais lá pelo século XIX e na Primeira Guerra Mundial no século XX. E é isso, galera. Abraço.